E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do Garry Kasparov jogando contra o mundo inteiro. Essa é uma partida que foi organizada pelo MSN da Microsoft, quem lembra, né? E é uma partida muito interessante, na qual o Kasparov jogava um lance, ele tinha 24 horas para fazer o seu lance, então ele começa com o peão em E4, e o time do mundo tinha 24 horas para analisar o lance que o Kasparov fez e votar uma resposta. Esse time era composto por vários grandes mestres do mundo inteiro, tinha um time de grandes mestres dos Estados Unidos participando das análises, um time de grandes mestres da Rússia, e basicamente eles discutiam num chat, em grupo, e depois votavam. Mais de 5.000 entusiastas de xadrez como eu e você participaram da votação. Isso só foi possível porque, na época, o engine mais forte tinha apenas 2.600 pontos de rating. Eu digo isso apenas porque, se comparar com hoje em dia, o engine mais forte tem 3.500 e pouco, né? Isso definitivamente não poderia ser reproduzido. E o Kasparov disse posteriormente que essa é a partida mais importante do xadrez, e eu vou explicar exatamente o porquê desse comentário. Mas vamos lá. Após a votação tivemos C5, a defesa siciliana, cavalinho F3, peão em D6, e Kasparov joga bispo em B5, a variante Moscou da siciliana. Por isso, ele acaba se desculpando, ele gostaria de jogar o D4, que é a linha principal, e ele jogou a carreira inteira dele. No entanto, como ele estava se preparando para um campeonato mundial, ele resolveu deixar a teoria de abertura dele, que ele estava estudando, trabalhando e tudo mais, um segredo para o seu adversário. Então ele joga algo que ele nunca jogou antes, que é a variante Moscou. A ideia da variante Moscou é trocar logo esse bispo, né? Então, bispo em D7, bispo toma, dama toma, poderia bloquear de outra maneira, poderia retomar de outra maneira, mas é tudo xadrez de votação. E agora que esse bispo de casas claras foi trocado, Kasparov vai montar a sua estrutura de peões inteirinha nas casas claras. Por quê? Para complementar a força do bispo restante, que é o bispo de casas escuras. Então ele joga peão em C4, que é uma estrutura de peões conhecida como estrutura de Maroczy. E a ideia das brancas é restringir bastante a estrutura das pretas, que nunca vão conseguir controlar as casas claras, e as brancas também querem dominar as casas escuras por conta do seu bispo. Temos então cavalo em C6, cavalo em C3, cavalo em F6 e o roque, né? Peão em G6 visando fianquetar o bispo de casas escuras, e peão em D4 ofertando uma troca de peões no centro e rompendo o centro do tabuleiro. Peão toma, cavalo toma, bispo em G7, até aqui tudo isso é teórico, já havia sido jogado várias vezes até esse ponto. E o Kasparov opta por uma escolha bem interessante, ele recua o cavalo da casa de D4 para a casa de E2, que é um lance que acabou chocando o time do mundo, que esperava que ele fosse apenas seguir desenvolvendo, né? Então, por exemplo, lances naturais aqui seriam bispo em E3, torre em E1, mas ele resolve tirar o cavalo dele de quaisquer complicações ao longo dessa diagonal, aceitar uma posição na qual ele está um pouco atrás em desenvolvimento, e digamos, se as pretas aqui seguem jogando lances normais, né, então, por exemplo, fazem o roque, depois jogam torre em C8, as brancas vão montar a sua estrutura de peões toda nas casas claras, vão montar tipo uma pirâmide de peões aqui, ó, com F3 e depois B3, né, então a ideia aqui vai ser jogar posteriormente B3, bispo em B2 e montar uma piramidezinha de peões, não de maneira, não precisa ser de maneira imediata, apesar de que poderia, né, e montar essa estrutura aqui. No entanto, nessa posição, a grande mestra estadunidense, campeã de xadrez dos Estados Unidos também, Irina Krush, sugere um lance extremamente interessante, que é o lance que faz essa partida ter todo essa ideia, né, de uma partida especial, intrigante, interessante, que é o lance dama em E6. E esse lance acaba vencendo a votação. Por que esse lance é tão interessante? Porque ele vai acabar mandando a partida pelos ares, e essa posição aqui fica extremamente desbalanceada. Dama em E6 essencialmente dá um duplo nos peões das brancas aqui no centro do tabuleiro e força o jogador de brancas a jogar de maneira extremamente ativa, porque ele vai perder os dois peões do centro. Mas espera aí, como assim não dá para defender? Não dá. Por exemplo, um lance como dama em D3 não é possível por conta de uma ideia de cavalo em E5, que renova aqui a ameaça ao peão de C4 ao mesmo tempo que ataca a dama.
Então, dama em E6 foi o lance que Irina Krush sugeriu. O time do mundo analisou que o Kasparov jogaria então com o cavalo em D5, ameaçando um duplo na casa de C7 como lance intermediário, e ao invés de voltar a dama para defender o duplo ou jogar um lance como torre em C8, por exemplo, e dar tempo ao jogador de brancas defender o seu peão da casa de E4, o time do mundo decidiu entrar numa linha muito interessante, na qual eles capturam o peão de E4, permitem o duplo, porque vão trocar essencialmente essa torre pelo cavalo e pelos dois peões, ou seja, o material fica igual. O cavalo vale 3 pontos, dois peões valem 2 pontos e a torre vale 5. Então olha, dama por E4, cavalo em C7 cheque, rei D7, cavalo por torre em A8, dama por C4, e nessa posição o material está completamente igual. No entanto, a posição está tão desbalanceada quanto poderia ser, né? A partir da abertura, a posição está uma maluquice. Pretas têm uma vantagem de peças menores, uma vantagem de desenvolvimento, mas estão jogando com o rei no centro. Enquanto isso, brancas estão completamente atrasadas no desenvolvimento, mas têm mais peças pesadas, né? No caso, as torres. Então, o Kasparov opta por um lance desesperado. O que é um desesperado? É quando você vai perder uma peça de qualquer forma, então você opta por entregá-la nos seus termos. Nesse caso, o cavalo em B6 cheque. A ideia é simples e tranquila. Já que eu já ia perder esse cavalo de qualquer forma, eu quero pelo menos que você tenha peões dobrados por ele. Então, A por B6, e nessa posição o Kasparov tem problemas dinâmicos, né? Essa é uma posição muito difícil de jogar para as brancas, porque pretas têm extrema atividade no centro do tabuleiro com esses cavalos. Então, pausa o vídeo, pensa o que você jogaria nessa situação. E eu vou te mostrar quais os lances que o pessoal aqui do grupo do mundo esperava que o Kasparov jogasse. Foi analisada a ideia de B3 com tempo na dama, né? E a ideia que o peão em B3 prepara o desenvolvimento do bispo com tempo na dama. E as pessoas do grupo mundial estavam bem contentes caso ele jogasse isso, porque jogariam dama em H4, passando a dama aqui para a ala do rei e vão iniciar um ataque a esse rei das brancas, certo? Kasparov também provavelmente pensou a respeito do lance bispo em E3, desenvolver com tempo no peão da casa de B6. No entanto, o time do mundo novamente estava muito satisfeito com essa posição, porque o simples cavalo em D5 não somente resolve todos os problemas que o jogador de pretas tem, como também gera algumas perguntas para as brancas aqui, né? E aí, o que você vai fazer? Eu tô defendendo, eu tô contra-atacando. O lance que o Kasparov acaba jogando é extremamente interessante, contra-intuitivo, e é absolutamente o melhor lance da posição, cavalo em C3. Mexendo esse cavalo mais uma vez, né? Mas controlando os pulos do cavalo de F aqui no centro do tabuleiro e bloqueando qualquer atividade desse bispo ao longo da diagonal ao mesmo tempo que ele faz isso. Nessa posição, novamente, tivemos um debate muito intenso de para qual linha as pretas seguiriam, né? Então, ó, os jogadores soviéticos estavam... Soviéticos não, né? 99 já não tinha mais União Soviética. Os jogadores russos, mil perdões aí pela, pela ideia histórica errada que eu passei. União Soviética, se não me engano, foi até 91, né? Então, os jogadores russos, nesse caso, os grandes mestres da Rússia, queriam jogar muito B5. No entanto, o lance que acaba vencendo é o lance torre em A8, ativando a torre a partir da coluna A. Outras ideias que estavam também sendo discutidas era a ideia de E6, por exemplo, solidificando, e é claro, o lance que acaba ganhando torre em A8. Nessa posição, Kasparov joga um dos lances mais lindos e assim, com ideias complexas, que você vai ver, e o computador não gosta do lance. O computador queria bispo em E3 nessa posição. Mas o que o Kasparov acaba jogando é o lance A4, que na minha opinião é um lance muito bonito. O que esse lance faz? Ele impede que a torre dos jogadores de pretas exerça bastante atividade pela coluna A. Então ele basicamente trava a torre das pretas, que tem dificuldade agora de se envolver, né? Então torre em A8 vem com ideias de torre em A5 e depois torre em H5, né? Então agora com o lance A4, se por exemplo torre em A5 for jogado, o simples cavalo em B5 impede que essa torre se ative, impede que essa torre passe para a ala do rei, ao mesmo tempo que também permite a ativação da torre das brancas através de A3. É um lance muito legal, multipropósito, impede as ideias de B5 também. Porque, por exemplo, se bispo em E3, B5, você teria que jogar A3 para impedir o B4, né? Então, o A4 ele já para todas as ideias das pretas em um lance só. Um lance muito bonito por parte do Gary. Jogadores de pretas aqui decidem por cavalinho E4, então, trocando o cavalo no centro. Gary Kasparov aceita a troca de cavalos,
E aqui ele joga um lance muito interessante, dama em B3, ameaçando 2 peões ao mesmo tempo e essencialmente quase que forçando uma vitória de material, porque ele está matando o peão de B ao mesmo tempo que ele está batendo no peão de F. E essa é uma posição muito complicada e muito perigosa. Você pode estar pensando que o fato das brancas estarem para ganhar um peão é um sinal de que as brancas estão à frente, estão ganhando. Mas na realidade não, porque as brancas estão muito mal desenvolvidas, ainda não conseguiram conectar torres, né? E as pretas têm muitas peças menores participando do ataque. Então, nesse ponto da partida, duas ideias principais foram discutidas. A primeira ideia era defender o peão da casa de B6 e gambitar o peão da casa de F7. E essa, na realidade, acaba sendo a ideia mais forte que não foi jogada. A ideia era jogar bispo em D4, gambitar o peão de F7, porque se Kasparov aceita o peão, essa dama fica mal posicionada e permite uma manobra de cavalo com tempo nela. Então, cavalo em D4, a dama volta para B3, cavalo em D3 e existe uma ameaça ao peão da casa de F2. E o ataque das pretas é extremamente violento ao peão de F2. Então, existe uma ideia talvez de torre em F8 aqui. Existe, é claro, a ideia de cavalo toma em F2 e você não pode tomar de volta por conta de dama em E1. E nessa posição, por exemplo, Kasparov teria que se aproveitar do movimento do peão de A para jogar algo como torre em A3. E a ideia seria, se cavalo por F2, você joga bispo em E3. E olha que posição bagunçada, que situação complexa, né? Para quem não tá entendendo por que não pode tomar o cavalo, né? Ó, pô, não vale mais a pena, porque uma torre vale 5, duas peças menores vale 6. Você não pode tomar o cavalo porque dama em 1 é checkmate. E o cavalo impede que você movimente o rei. Então, essa ideia do levantamento de torre bispo em E3 é a única resposta possível para o jogador de brancas, né? Isso acabou não sendo jogado, foi analisado bastante. E é uma posição considerada igual hoje em dia. Mas na época, pretas acreditavam que estavam assim, numa posição muito confortável. Outra ideia que também foi jogada foi a ideia de F5, e esse ganhou o voto, né? Ganhou por muito pouco voto. E a ideia do lance é que tá gambitando o peão de B6. Mas esse gambito é um pouco diferente, ó, porque a dama fica meio presa. Então, se dama por B6, essa dama tá com pouquíssimas casas na realidade. Então existe uma ideia, é claro, de torre em A6, né? Basicamente prendendo a dama. O problema é que pendura o peão com cheque. Então, primeiro o cavalo em D4, né? Então agora a dama tá defendendo o peão da casa de B7. E se você não tomar cuidado, sua dama fica presa. Então, olha, um lance muito natural nesse caso, como bispo em E3 perde a dama, porque vem torre em A6, certo? Com tempo na dama. A única casa aparentemente segura para a dama seria a casa de B4, mas ela não é segura por conta de cavalo cheque, um ataque descoberto na dama das brancas. Então, as brancas precisariam jogar algo como bispo em D2 para defender a casa de B4, porque depois de torre em A6, dama B4, cavalo cheque não funciona mais, porque agora a dama está defendida. E as pretas aqui, na realidade, estão muito bem, obrigado, né? O jogador de pretas tem extrema atividade e complicações táticas pelo peão que gambitaram. No entanto, Kasparov, né, que não é bobo nem nada, na verdade, Kasparov é muita coisa, mas bobo ele não é, ele reage a F5 jogando um lance mais inteligente. Ele percebe que o lance F5 acaba enfraquecendo a casa de E6. Então ele joga um lance de desenvolvimento. Ao invés de pegar o peão, ele joga bispo em G5. Que não é um lance que necessariamente tem a ver com o bispo. Esse é um lance apenas para tirar o bispo da casa inicial, com o objetivo real de trazer uma torre para a coluna E e infiltrar com a dama. Então um lance à toa, né, por parte das pretas, tipo H6, vai ser encontrado com a ideia de torre em E1. Quando você movimenta a dama entra em E6 e vem problema, né? Problema aqui para o jogador de pretas, né? Dama em E6, por exemplo, o rei vai ter que ir para a casa de C7, bispo toma E7, e de repente o rei no centro de fato se torna um problema. Olha que bacana, tem que ser a torre de A. Por quê? Se torre de E, torre para 4 e de repente você amaldiçoa o dia que você optou por jogar qualquer coisa que não um H3 mais cedo na abertura para gerar um respiro para o seu rei. Você não pode, por exemplo, capturar a torre gratuita, porque senão você leva mate, ao mesmo tempo que você não pode capturar a dama gratuita, porque você leva mate da mesma maneira, né? Então, Gary joga bispo em G5 com ideias de infiltração na coluna E,
E o adversário joga simples dama em B4, basicamente ofertando uma troca de damas aqui, tentando entrar num final de jogo, né? Mas o Gary joga dama em F7, negando a troca, gambitando o peão de B, batendo no bispo e batendo também no peão de A, por consequência. E basicamente o que ele tá dizendo é, olha, se bispo por B2, essa cravada é muito chata e eu provavelmente estou ganhando, né? Ao mesmo tempo, tá renovada a ameaça de torre em E1 no futuro, né? Então tá renovada a ideia de eu entrar aqui de dama e eu estou trabalhando com essa dama aqui para bater no seu rei. A posição é muito complicada e muito difícil de se jogar. As pretas, então, vão para a ideia de bispo em E5, que é um lance que, ao mesmo tempo que monta uma armadilhazinha, certo? É um lance muito inteligente porque fecha a coluna E, então elimina quaisquer ideias de torre em E1, e também, né, claro, gera uma armadilha onde o peão de H não pode ser capturado, porque torre em H8 e as brancas podem abandonar a partida. Obviamente o Kasparov não foi tomar o peão, né? Em vez disso ele jogou simples H3, certo? Renovando a ameaça em cima do peão. E agora os jogadores de pretas começam a trocar peões e a gente está caminhando para um final de jogo. Temos torre por A4 que essencialmente decreta que esses dois peões serão trocados por esses dois. Então, ó, torre toma peão, dama toma peão, né? Ou torre toma peão, bispo toma peão, dama toma peão, dama toma peão. Então é exatamente isso que a gente tem. Uma troca igual de dois peões em alas opostas do tabuleiro. Torre por A4, torre por A4, dama por A4, dama por H7 e bispo por B2, seguido por dama por G6. Trocamos 4 peões aqui, né? 2 para cada lado e terminamos no final mais ou menos igual, onde os dois lados têm uma dinâmica posicional um pouco diferente. O jogador de pretas, é claro, possui o cavalo e 2 peões pela torre, o material ainda está igual, mas o Kasparov tem uma estrutura de peões mais saudável e um peão passado na coluna H, que está um pouquinho mais para o canto do tabuleiro do que esses 2 peões passados aqui na coluna B, e ele também argumenta que está melhor pelo fato de que não possui peões dobrados. Então olha só, dama vai para E4 defendendo o peão, Kasparov faz aqui uma manobra interessantíssima, dama em F7, e depois de bispo em D4, dama B3. Esse lance é extremamente fascinante. Por quê? Olha que entendimento de finais legal. O que o Kasparov está fazendo com esse dama B3 é tentando forçar uma troca de damas na casa de B1. Então, nesse momento, muitas pessoas do time do mundo queriam jogar bispo em C5. No entanto, o argumento seria que o argumento contra esse lance seria que o Kasparov jogaria dama em B1 e ofertaria essa troca, que levaria à seguinte posição: dama por B1, torre por B1, e nesse final onde a torre está na coluna B, de olho nos dois peões, esses peões jamais terão a chance de promover. Enquanto o peão de H é muito mais difícil de você impedir, porque ele está conectado e ele está longe. Então a ideia seria que, se bispo em C5, iríamos para um final parecido com esse. Portanto, o outro lance que foi considerado, venceu a votação, se eu não me engano, por coisa de 2%, foi o lance F4, tentando gerar contra-jogo, gerar algum tipo de ameaça no outro lado do tabuleiro, não dando tempo para o Kasparov jogar o lance dama em B1, né? Então esse lance aqui agora não poderia ser jogado porque bispo por F2 é um belo intermediário e você não pode capturar o bispo, é claro, porque você pendura a dama. Então o lance F5 é interessante, né? Porque mantém vivas essas dinâmicas bacanas aqui da posição. Dama em F7 por parte do Kasparov, então visando capturar o peão de F. O oponente simplesmente defende o peão. Kasparov começa a avançar o peão para H4. Temos B5, H5 e dama em C4, querendo trocar damas aqui. Então os dois lados apenas avançando os seus peões aí em alas opostas do tabuleiro. Então ofertada uma troca de damas e o Kasparov, né, se questiona. Beleza, será que eu troco damas aqui nessa casa? E aí, eu desdobro os peões das pretas e avanço o peão das pretas que vão marchar e fazer dama? Não, melhor não, né? No entanto, essa dama nessa casa também impede que a dama fique de olho no avanço do peão da ala da dama. Então, a troca de damas, ela é meio necessária para o peão de B não avançar demais. Só que trocar damas dessa maneira é ruim, porque depois de B por C4, esses dois peões aqui, ó, avançam muito mais rápido. Então o Kasparov fala, quer saber, eu vou trocar damas, só que vai ser do meu jeito. Dama em F5, cheque, né? E essencialmente, ele está argumentando que se rei aqui na casa de C7, H6, H7 chega muito rápido, portanto, os adversários defendem, né? Temos a troca de damas e agora o rei está um pouquinho mais perto do peão de H. Kasparov, então, joga mais um lance fascinante. Nesse caso, é um lance que absolutamente ninguém estava avaliando. Então, vamos lá. O pessoal tinha 24 horas
para discutir os lances. 24 horas para ver o que o Kasparov ia jogar. Um time com 5.000 pessoas. Provavelmente alguém já tinha analisado a linha que o Kasparov escolhe jogar. Qualquer coisa que o Kasparov joga, era só voltar no chat, alguém já tinha feito uma análise prontinha. Olha, se ele jogar isso, a gente vai jogar isso, aquilo, não sei o que lá. E eles sempre olhavam os lances mais prováveis. Grandes mestres, estou falando de jogadores fortes, do nível mais alto possível. Ninguém, absolutamente ninguém, viu G3. Um lance incrível do Kasparov. Esse lance é muito bacana. O que ele tá fazendo? Tá entregando um peão de graça? Não necessariamente. Se peão toma e o bispo toma o peão gratuito, esse bispo basicamente não volta a tempo para parar o peão de H. Então a linha que eles analisaram exaustivamente foi a linha H6, bispo em E5, ficando de olho na promoção, H7, certo? Se bispo em H8, a torre iria para casa de F8. Então, por exemplo, bispo em H8 não segura, porque simples, né? Torre aqui em F8. Então, algo como bispo em G7 e, muito bonito aqui, torre na casa de F8 de qualquer forma, né? Interferindo aqui na posição, porque se bispo toma a torre, eu faço dama. E, enfim, se você joga, sei lá, B4, né? Aqui nessa posição, eu posso jogar dama. E essa posição foi analisada exaustivamente. Seria tipo a torre e o bispo contra cavalo, 4 peões e um rei, muito bem centralizado. E eles chegaram à conclusão de que não queriam esse final de pretas, que provavelmente o Kasparov ganharia. A máquina é muito chata e diz que a posição está completamente igual de alguma maneira. Mas o computador é o computador, né? E os humanos não queriam entrar nessas complicações. Então, depois de G3, peão toma, as pretas não aceitam o sacrifício. Ao invés disso, jogam B4. E na prática, o que acontece é que agora a torre está ativa na casa inicial. Olha só, a torre está cortando o rei. Então, esses peões aqui conectados correm bem rápido. Bispo em F4 agora defendendo o peão. Bispo em D4 cheque. E mais um lance que não havia sido analisado por ninguém. Todo mundo estava esperando algo como rei G2, rei H2. Kasparov joga rei em H1. É um lance que parece não fazer sentido, mas a ideia do Kasparov é o seguinte. Se o rei estiver aqui na casa de H2, em algum futuro longínquo, onde existe, por exemplo, B3 e depois uma manobra de cavalo, e esse bispo for capturado de cavalo, ele vai capturar o rei com cheque, enfim, capturar o bispo com cheque no rei, e isso pode, de alguma maneira, acabar sendo importante. Então, rei em H1 seria um lance mais interessante, aceitando uma perda de tempo, porque em algum ponto no futuro você vai ter que ativar o rei e vai ter que trazer o rei para G2, H2, o que quer que seja, né? Mas, novamente, mais um lance que ninguém esperava. B3 por parte das pretas, G4 por parte das brancas, rei em D5 caminhando na direção do peão, porque sem apoio ele jamais vai promover por conta da torre, G5 por parte das brancas, peão em E6, H6, e esse peão em E6 também é um lance muito interessante, né? Esse daqui eu passei rapidinho, mas ele é um lance interessante. Por que peão em E6? Por que não seguir avançando? Por que não B2, por exemplo, né? O problema de B2 é que G6, e de repente você, né, o seu peão não promove e nenhuma peça chega a tempo do H6, certo? Nenhuma peça chega a tempo. Então, o seu melhor seria algo como cavalo em D8, ao ponto que H6, e aí você vai jogar o quê? Cavalo em E6 e, bem, né? A posição ela tá complicada, esses dois peões vão promover, o seu não vai. Então, peão em E6 é um lance essencial. Para quê? Para manobrar o cavalo. Gerar uma casa para o cavalo voltar. Porque agora, depois do H6, cavalo em E7. Olha só, o seu G6 não vem mais. Pelo menos não tão facilmente. E, se H7, cavalo em G6 fica de olho, pelo menos ali na promoção, em conjunto com o bispo, né? Muito interessante, olha só. Olha o que grandes mentes trabalhando em conjunto são capazes de criar. Muito legal esse lance. Torre em D1, cravando o bispo, gerando problemas também, ó. Porque agora essa casa não tá protegida. E5, certo? Ameaçando ali o bispo, e bispo em E3, botando pressão na peça cravada. Em C4, temos a troca, bispo por D4, dobrando novamente peões das pretas. Então, olha só, que posição complexa. Você, obviamente, vai ter que entregar a torre, né? Nesses peões, porque os peões estão muito perto da promoção. Então, a ideia é que o rei vai vir, você vai ter que entregar a torre no peão. Mas você vai caminhar com o seu rei para apoiar os seus dois peões. E esse cavalo não para os dois peões. Então, estamos numa posição onde, essencialmente, os dois lados vão promover. Os dois vão fazer dama. Então, olha, rei em G2, B2. Rei em F3, rei em C3. H7, forçando o cavalo a vir para G6 para ficar de olho na promoção do peão. Rei em E4. Olha que bacana. Rei em E4, lance muito importante. E agora, em C2, certo? A ideia aqui, torre em H1 apoiando a promoção.
Pretas não promovem ainda, né? Porque se você promover agora, olha só, torre por B1, rei toma B1, certo? Rei toma D4, lance muito importante. Esse peão pode até caminhar, né? Esse peão aqui pode até caminhar. Então, por exemplo, B5, mas agora rei em E4, você avança, eu chuto seu cavalo e, essencialmente, o seu peão não tá a tempo. O meu peão vai promover muito antes, certo? Então, aqui nessa posição, por exemplo, o cavalo aqui na casa de H8, eu posso avançar G6, você avança o seu peão, avança o G7 e eu, essencialmente, já promovi, enquanto você ainda não, né? Então, basicamente, esse lance rei em E4 é muito calculista, rei em C2, torre em H1 é muito calculista, tá deixando promover, mas não ainda. Olha só, peão em D3 primeiro, muito importante. Muito importante esse peão em D3 primeiro, porque você gera um segundo peão que vai promover aqui, né, depois que você gerar essa ameaça. Então, rei em F5, chuta o cavalo, pretas promovem, torre toma dama, rei toma cavalo, B2, dama e dama. E nós temos uma posição completamente igual, na qual o jogador de pretas possui um peão a mais que ele não consegue manter, no entanto o jogador de brancas possui um peão que está muito mais próximo da promoção. Nessa posição, Kasparov joga dama em H7, preparando um ataque descoberto no rei das negras. Então esse rei vai se movimentar com o tempo. Essencialmente, por que as brancas fizeram isso? Porque gera um ataque no peão de B, ao mesmo tempo que prepara para o rei sair do caminho e liberar o caminho para o peão promover com o tempo, certo? E as pretas aqui deveriam ter nessa posição jogado rei em A1, pelo menos essa daqui foi o que o Kasparov disse em sua análise, né? Porque agora eles basicamente sacrificam aqui o peão, mas depois de D5 conseguem empatar, porque tem cheques infinitos, tem um peão que está um pouquinho mais próximo da promoção e teoricamente o rei está relativamente seguro aqui no canto do tabuleiro. Beleza. O time do mundo joga B5 ao invés de rei em A1, né? E o Kasparov diz que esse lance é incorreto, porque rei em F6, e a princípio o computador está dizendo que empata, mas depois que é jogado, o computador percebe que na verdade não. Rei em B2 aqui, né? E aqui, bem, tem uma infinidade de lances pra gente avaliar, para onde você movimenta o rei, por que não para C1, por que não para 1, né? Mas, enfim, esses finais são extremamente complicados, eu não quero ficar aqui mais 40 minutos. Essencialmente, o que vocês precisam ver aqui, dama em H2, certo? Rei em A1 e dama em F4, que o computador considera uma gafe, porque ele diz que consegue empatar aqui, mas é uma manobra muito forte por parte das brancas, e pretas, essencialmente, não tem nenhum cheque. Então, olha, essa manobra de trazer a dama com cheque e colocar em F4 é para tirar qualquer cheque das pretas. Pretas não tem cheque por aqui, pretas não tem cheque por aqui, né? E, bem, né? Como é que as pretas seguem? Seguiram com B4, que foi essencialmente aqui talvez o erro final. Entregam um peão para tentar alguns cheques. Então, dama em F3, rei em G7, avança D5. Mas depois de dama em D4, G6, novamente nós temos uma posição onde não existe nenhum único cheque disponível para as pretas, que seguem com dama em E4, ofertando uma troca de damas e, enfim, depois tentando empatar aqui. Outro lance que talvez potencialmente segurava melhor é o lance dama em F5, também foi muito bem considerado, mas aqui a gente sabe que todos esses lances acabam perdendo, né? Dama em E4 oferta a troca de damas, tivemos então dama em G1 cheque, rei em B2, dama em F2, né? Então, ó, vamos lá, por que a troca de damas aqui acaba empatando, né? D por E4, rei em F6, por exemplo, né? E a corrida acaba empatando. Então, ó, se a gente for seguir, os dois lados promovem ao mesmo tempo, um empate tranquilo. Mas o Kasparov novamente arma uma sequência de cheques e ele consegue novamente tirar o rei do caminho do peão em uma posição na qual as pretas não têm nem um único cheque. D4, G7, é impossível impedir que o jogador de brancas faça uma dama e 1999, 4 meses depois do início da partida, Kasparov força o mundo inteiro a abandonar a partida. E ele disse que essa foi a partida mais importante da história até o momento, porque nenhuma outra partida trouxe tantos jogadores juntos para analisar, nenhuma outra partida até o momento uniu tanto a comunidade enxadrística em análises de variantes, em nenhuma outra partida, né? Até o momento, o Kasparov disse que gastou tanto tempo e esforço para vencer. Ele disse que essa foi a partida mais difícil da vida dele, né? Muito, muito interessante. Um jogão do início ao fim. Por isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.